Toda estrada tem uma história, né? Mas poucas são tão sinistras quanto a dessa aqui. Dizem que nos anos 70, uma jovem perdeu a vida num acidente bem neste trecho. E décadas depois, motoristas juram que ela nunca foi embora, que continua aqui, um fantasma vagando no breu. A gente veio até a estrada de Batatuba para entender o que é fato e o que é lenda. O que será que acontece por aqui quando o sol se põe? Vem com a gente descobrir. A história que trouxe a gente até Piracaia, no interior de São Paulo, é daquelas que todo mundo na região conhece. É o tipo de conto que se ouve em voz baixa num bar, que caminhoneiro passa para outro, ou que se usa para assustar os mais novos. A lenda é sobre o espírito de uma moça, quase sempre vista de branco, vagando por um pedaço específico da estrada que corta o bairro de Batatuba. Os relatos mudam um pouco, mas a base da história é sempre a mesma. Motoristas sozinhos à noite, principalmente com neblina, contam que viram uma jovem na beira da pista. Às vezes, ela parece pedir carona, com o braço estendido e um olhar vazio. Em outras histórias, ela simplesmente atravessa a estrada, sem nem olhar para os carros e some no ar antes de chegar do outro lado. Tem gente que jura que sentiu a temperatura dentro do carro despencar ou que ouviu choros e sussurros pelo rádio. Mas por que bem aqui? Por que essa estrada? A resposta, segundo o que o povo conta, está numa tragédia. Nos anos 70, um acidente de carro terrível teria tirado a vida de uma garota nesse mesmo ponto. Os detalhes se perderam com o tempo, até porque não existem registros oficiais, o que só deixa tudo mais misterioso. Ninguém sabe o nome dela, a idade certa, nem como o acidente aconteceu. E essa falta de informação transforma a história dela quase num mito, talvez um aviso. Dizem que o espírito ficou preso nesse pedaço de asfalto, repetindo seus últimos momentos, ou, quem sabe, procurando uma ajuda que nunca chegou. Mas para a gente entender a alma desse lugar, a gente precisa ir além do fantasma. Batatuba não é um bairro qualquer. A história daqui é fascinante. Antes de ser palco de assombração, isso aqui foi o centro de um sonho industrial. Nos anos 40, um empresário tcheco chamado Jan Antonín Bata, o rei do calçado, escolheu justamente essa área para construir uma de suas cidades modelo. O plano dele era erguer uma comunidade industrial completa, com fábrica, vila para os operários, escola e tudo mais. Por isso, a paisagem de Batatuba é essa mistura esquisita. De um lado, a roça típica do interior paulista, cheia de morros e pastos. Do outro, as ruínas e os prédios que sobraram desse projeto, que dão ao lugar um ar meio melancólico, de abandono. A fábrica de sapatos que começou o bairro ainda está de pé, uma testemunha do sucesso e da queda de um ideal. Andar por Batatuba é como passar por várias camadas de tempo. Tem o legado do Jan Bata, um pedacinho da Europa industrial no meio do Brasil. E tem a história mais recente, do bairro crescendo, das famílias que vieram para cá e das estradas que foram abertas. É nesse cenário, entre o sonho de um estrangeiro e a realidade de um bairro de interior, que a nossa lenda nasceu. Então, a tal estrada assombrada não corta só um pasto qualquer. Ela corta um lugar cheio de memória, um lugar de começos, fins, esperança e, pelo visto, de tragédia. Essa atmosfera, por si só, já é o cenário perfeito para uma boa história de fantasma. Chegamos na estrada de Batatuba. E de dia, sob o sol, o lugar parece até inofensivo. Uma estradinha de roça como tantas outras, cheia de curvas, cercada de mato e umas poucas casas. Mas mesmo com sol, tem um silêncio esquisito no ar. Um silêncio que parece ter peso. A primeira coisa que a gente fez foi mapear o terreno. Achamos o trecho que os moradores dizem ser o mais mal assombrado. É uma parte mais isolada da estrada, com árvores bem altas que fecham sobre a pista, quase como um túnel. Dá para imaginar perfeitamente como isso aqui fica à noite, quando as sombras crescem e a escuridão toma conta. A gente andou pela beirada da pista procurando alguma marca, uma cruz ou um memorial que pudesse ser do tal acidente. Não achamos nada. Mas isso é normal em lendas assim.
A memória não está na pedra, está na cabeça das pessoas. Nossa principal fonte é o que o povo conta. Conversando com os moradores mais antigos, as histórias batem, mesmo com uma ou outra diferença. Um senhor nos disse que o pai dele evitava passar aqui à noite de jeito nenhum. Uma senhora lembra de ouvir falar da moça da estrada desde pequena. Ninguém que a gente conversou viu o fantasma, mas todo mundo conhece alguém que jura de pé junto que viu. Sabe como é, né? O primo do meu amigo, o cunhado do vizinho. É assim que o folclore funciona, numa rede de relatos que dá força para a história, mesmo sem uma testemunha direta. As histórias que a gente ouviu pintam sempre o mesmo quadro. É uma moça jovem, e a aparição está sempre ligada a uma sensação de tristeza. Alguns acham que ela está ali para avisar os motoristas, para que dirijam com cuidado e não acabem como ela. Outros pensam que ela está só perdida, presa entre dois mundos. O lugar do suposto acidente hoje é só asfalto gasto, sem destroços, sem marcas. Só a estrada, o vento e as histórias que ecoam há décadas. Mas a investigação não termina aqui. O teste de verdade para essa lenda só acontece quando o sol se põe. A noite está caindo em Bataatuba e o clima muda na hora. A estrada, que de dia era só uma via rural, vira um corredor escuro e cheio de incerteza. A luz do farol do nosso carro é a única coisa que corta a escuridão. A temperatura também cai, e junto com ela, bate aquela sensação de ansiedade e um pouco de nervosismo na equipe. É hora de pegar nosso equipamento. A gente não veio de mãos abanando. Trouxemos câmeras de alta sensibilidade que conseguem filmar com pouquíssima luz. Também trouxemos gravadores de áudio digitais, que vamos deixar em alguns pontos da estrada para tentar captar algum EVP, fenômeno de voz eletrônica. São aqueles sons ou vozes que o ouvido humano não capta na hora, mas que podem aparecer quando a gente escuta a gravação. Nossa tática é simples. Primeiro, a gente vai andar a pé pelo trecho mais famoso, em silêncio total, só olhando e ouvindo. Depois, vamos tentar algo mais direto. Chamar pela suposta alma, fazer perguntas, ver se conseguimos algum tipo de resposta. A gente sabe que é um tiro no escuro, literalmente. Não tem garantia nenhuma de que algo vai acontecer. Lendas urbanas costumam ser bem tímidas perto de câmeras. Mas a ideia aqui não é só caçar fantasma. É sentir o lugar. É viver na pele o que os motoristas sentem quando passam aqui sozinhos de madrugada. É se colocar no meio da lenda e ver no que dá. A tensão é real. Qualquer galho que quebra no mato, o barulho do vento, uma luzinha de uma casa lá longe, tudo parece ganhar outro significado. Estamos prontos para encarar a escuridão da estrada de Bataatuba. E você? Teria coragem? Apagamos as luzes do carro. Pronto. Agora a gente está sozinho na escuridão quase total da estrada. A única luz vem das nossas lanternas e de um brilho fraco das estrelas. A primeira coisa que bate é o silêncio. Um silêncio tão profundo que chega a ser estranho, quebrado só pelo barulho dos nossos passos no asfalto. Começamos a caminhar. Os gravadores já estão ligados. A gente vai devagar, jogando a luz das lanternas na beira da estrada. As árvores viram vultos estranhos no escuro. A cada curva, fica aquela sensação de que a gente pode dar de cara com alguma coisa, ou alguém. 10, 20 minutos se passam. O frio aperta, a adrenalina sobe. E é aí que sua cabeça começa a te sacanear. Um galho quebrando parece um passo. O vento assobiando parece um sussurro. É medo? Sugestão? Ou algo a mais? Decidimos parar bem no ponto onde a lenda diz que o acidente aconteceu. É aqui que tentamos chamar. Em voz alta, com respeito, a gente pergunta se tem alguém ali. Pergunta o nome da moça. Pergunta se ela precisa de ajuda. A resposta é o silêncio. A gente espera. Fica parado, atento a qualquer coisinha. Foi quando a gente ouviu. Um som baixo, longe. Parecia um choro, um lamento. Todo mundo parou de respirar para ouvir melhor. O som durou só uns segundos e sumiu. Era um bicho? O vento? Ou era o que a gente veio procurar? Não dá para saber.
A câmera não pegou nada, mas o gravador estava ligado. Continuamos a vigília por mais 1 hora. A sensação de que tem alguém nos olhando não vai embora. Num certo momento, um dos nossos equipamentos, um medidor de campo eletromagnético, começa a apitar loucamente, sem nenhuma fonte de energia por perto. Pisca umas vezes e para. A noite vai passando e com ela vem o cansaço e o peso daquele lugar. Não vimos nenhuma aparição, nenhuma mulher de branco atravessou na nossa frente. Mas a experiência foi, no mínimo, arrepiante. Os sons que não têm explicação, os picos nos aparelhos, a sensação constante de ter alguém ali, tudo isso alimenta a força da lenda. A estrada de Batuba não nos deu uma prova, mas nos deixou com um monte de perguntas. A gente está deixando a estrada para trás e os primeiros raios de sol começam a aparecer no horizonte. A escuridão vai embora e, com ela, um pouco daquela tensão toda da noite. Agora é hora de checar o que a gente gravou e pensar em tudo que rolou. A gente analisou o áudio. Aquele som que ouvimos, mesmo amplificado, ele continua estranho. Poderia ser interpretado de várias maneiras, e não seria justo a gente bater o martelo e falar que é algo sobrenatural. Da mesma forma, os picos no medidor de campo eletromagnético podem ter explicações técnicas. Então, no fim das contas, o que a gente encontrou em Batuba? A gente não achou a prova final do fantasma. Não filmamos uma aparição. Mas isso não quer dizer de forma alguma que a lenda seja mentira. Encontramos algo talvez até mais forte, a energia de um lugar que respira história, medo e mistério. A gente sentiu na pele o porquê dessa história durar tanto tempo. A escuridão, o isolamento e a memória de uma tragédia criam o clima perfeito para o inexplicável aparecer. Será que o espírito da jovem ainda busca paz? Ou será que a lenda é só o nosso medo coletivo, um jeito de lidar com o fato de que a vida é frágil e as estradas são perigosas? A resposta talvez continue lá, escondida na escuridão da estrada de Batuba, esperando o próximo motorista solitário. A verdade é que lugares assim acabam virando personagens. Eles guardam os ecos do passado e só depende da gente querer ouvir. A lenda do fantasma de Batuba é mais do que uma história de terror. É uma lembrança de que algo trágico aconteceu ali e a prova do poder que as histórias têm de mudar o jeito que a gente vê o mundo. Mas e aí? O que você achou da nossa noite aqui? Acredita que aquele som era só o vento ou algo mais? E a pergunta que não quer calar: você teria coragem de passar uma noite na estrada de Batuba? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você for da região de Piracaia e souber de mais alguma coisa, ou se já passou por um aperto por lá, conta pra gente. A gente quer muito saber. Se você curtiu essa pegada mais investigativa, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a nossa próxima expedição em busca de respostas para os maiores mistérios do Brasil. Até a próxima!